Tudo começou com um silêncio absoluto. Não havia som, não havia cor, não havia forma, nem tempo, nem espaço, nem matéria, nada, absolutamente nada. Um vazio profundo e escuro, impossível de ser imaginado pela mente humana. Era o abismo, mais absoluto, onde nem mesmo a esperança poderia nascer. Mas então, sem aviso, uma voz rompeu o vazio. Uma voz que não precisou de ecos para ter força. Uma voz que não se sustentava em cordas vocais, mas em autoridade. Haja luz. E a luz simplesmente existiu. A escuridão foi rasgada. E pela primeira vez, algo foi chamado de bom. Era o primeiro passo, a primeira faísca, o início do plano. Não foi um ato de sorte, não foi um acidente cósmico, foi uma decisão. O Criador decidiu que era hora de começar, e começou com luz, porque antes de qualquer criação é preciso clareza, é preciso enxergar, é preciso separar o que é confusão do que é propósito. Deus separou a luz das trevas, e chamou a luz de dia, e as trevas de noite. E assim nasceu o primeiro dia, um ciclo, uma ordem, uma fundação. No segundo dia, Deus olhou para as águas que cobriam tudo. Não havia terra, não havia ar, apenas um mar caótico e profundo. Então ele separou as águas, criou um espaço entre elas e chamou esse espaço de céu, um firmamento que nos cobre até hoje. Um teto celestial que até hoje, mesmo com toda a ciência, ainda nos deixa sem respostas completas. O céu surgiu para nos lembrar que há algo acima, que não somos o topo, que existe algo maior. No terceiro dia, a ordem continuou. Deus fez as águas se ajuntarem em um só lugar, e quando as águas recuaram, a terra firme apareceu. A primeira, superfície sólida, onde os pés humanos um dia pisariam, mas a terra sozinha ainda era seca. Então, dela brotou vida, brotou relva, árvores frutíferas, sementes, flores, tudo em perfeita harmonia, tudo segundo sua espécie. Cada detalhe tinha lógica. Cada parte da criação já tinha embutida a capacidade de se multiplicar. Nada era estéril, nada era improvisado. A natureza era um projeto com sequência. Então, no quarto dia, Deus decorou o céu. Colocou o sol para brilhar durante o dia, a lua para refletir à noite, e como se fosse arte, espalhou estrelas no firmamento, cada uma com um brilho único, algumas tão distantes que a luz delas só chega até nós milênios depois. Mas todas elas cumprem seu papel. Elas marcam os tempos, os dias, as estações. A criação não apenas existe, ela funciona. Ela obedece a ritmos e ciclos perfeitos. Não há bagunça, há engenharia, há propósito. No quinto dia, Deus olhou para as águas e deu uma nova ordem: produzam seres vivos. E o mar começou a se encher de movimento. Peixes, baleias, criaturas de todos os tipos, algumas que ainda nem descobrimos. E depois, o céu se encheu de asas, pássaros de cores que nem o mais criativo artista ousaria imaginar. Eles voavam sobre o firmamento que havia sido criado dias antes. O céu foi feito antes dos pássaros, como se estivesse esperando por eles. Nada veio antes da hora. A criação seguia um ritmo impecável. No sexto dia, o chão começou a tremer. Deus disse: produza a terra seres viventes segundo a sua espécie. E a terra obedeceu. Surgiram animais domésticos, selvagens, pequenos e grandes. Leões, bois, cobras, ovelhas, cada um com seu propósito. Alguns para dominar, outros para servir. Alguns para trabalhar, outros para ensinar. Até ali tudo era bom. Tudo tinha vida, mas ainda faltava alguém para cuidar disso tudo. Foi quando Deus fez algo completamente diferente. Ele não disse, haja. Ele formou. Ele colocou as mãos no barro da terra, moldou, desenhou, planejou cada traço e então soprou.
O fôlego dele entrou em algo que até então era apenas pó. E esse pó se tornou alma vivente. O homem nasceu, a primeira criatura feita à imagem e semelhança do Criador. Não foi feito da água, nem do céu, nem da luz. Foi feito da terra, mas com sopro do alto. Uma mistura entre o simples e o eterno, entre o barro e o divino. O homem foi colocado no centro do jardim, um lugar chamado Éden. Lá havia árvores com frutos doces, rios cristalinos e uma paz que não pode ser explicada. Mas o homem estava só, e Deus sabia disso. Então fez cair sobre ele um sono profundo, e da sua costela tirou a mulher. Não do pé para ser pisada, não da cabeça para ser superior, mas do lado para andar junto, para dividir, para multiplicar, para completar. Ao final do sexto dia, tudo estava pronto. O céu, a terra, o mar, os peixes, os pássaros, os animais, o homem e a mulher. E então Deus viu tudo o que havia feito. E era muito bom. Não apenas bom, muito bom. Era perfeito, era completo. E tudo isso começou com uma única frase raja: luz. Antes da luz, havia apenas o vazio. Mas não um vazio como o silêncio de um quarto escuro ou como uma sala deserta. O que existia antes de tudo não pode ser comparado a nada que conhecemos. Não era espaço vazio, não era ausência de som, era a total inexistência, nenhuma forma, nenhuma medida, nenhum tempo, nenhuma matéria, nenhum calor, nenhum movimento. Um estado em que nem mesmo o nada poderia ser definido. Porque o nada, para ser percebido, precisa de alguém para notá-lo. E naquele momento, não havia ninguém, apenas a essência de um Criador que ainda não havia criado. Um Deus que já era completo, mesmo antes do universo nascer. Tente imaginar algo onde não existe ponto de referência, onde não há começo, meio ou fim, onde não há cima ou baixo, direita ou esquerda, onde não há ideia, onde não há plano. Nem o conceito de escuridão existia ainda, porque para ser escuro é preciso que exista luz para contrastar. Era como tentar respirar onde não há ar, pensar sem consciência, existir sem forma. O vazio antes da criação não era apenas escuro, era incompreensível. E nesse estado absoluto de ausência, o pensamento divino já era presente. Antes de qualquer substância, já havia intenção. Antes de qualquer átomo, já havia sabedoria. O universo não nasceu por impulso. Não foi um acidente. Ele foi formado a partir de uma decisão. E essa decisão estava guardada dentro da mente eterna de Deus. Ele já via as montanhas, os rios, os desertos e os oceanos. Já enxergava os planetas girando, os ventos soprando, os corações batendo. Nada disso existia ainda. Mas tudo isso já vivia dentro dele. E quando ele decidiu criar, não precisou reunir forças, não precisou de ferramentas, não precisou consultar nada nem ninguém, porque nada além dele existia. Ele simplesmente falou. E sua voz rasgou o incompreensível. Sua palavra rompeu o que não podia ser atravessado. E ali, pela primeira vez em toda a eternidade, algo passou a ser. O som que nunca existira ecoou. Pela primeira vez, haja luz. Esse comando simples foi o primeiro choque contra o nada. E a luz obedeceu. Ela surgiu com força, clareando um espaço onde antes nada havia para ser iluminado. E no mesmo instante, as trevas se definiram. Por quê? Só pode haver trevas onde há luz para contrastar. Deus não apenas criou a luz, ele criou o conceito de diferença, de separação, de contraste. E com isso nasceu o tempo, porque agora havia dia e noite. Agora havia início e fim. Agora havia uma medida. Esse foi o primeiro ciclo, a primeira contagem, a primeira organização. Não mais um espaço indefinido e imensurável, mas um mundo onde os acontecimentos teriam ordem. O que era incompreensível
passou a ser perceptível. O que era caótico começou a tomar forma. E tudo isso começou não com matéria, mas com som, com comando, com intenção. Deus não criou porque precisava. Ele criou porque queria compartilhar o que é bom. Porque o amor, para ser completo, precisa se expandir. No segundo dia, ele olhou para aquilo que agora já existia e decidiu ir além. As águas cobriam tudo. Era um mundo mergulhado, profundo, indistinto. Então ele separou, colocou uma extensão entre as águas de cima e as águas de baixo. Criou um espaço. E esse espaço ele chamou de céu. Foi o primeiro teto da criação, o primeiro ambiente elevado. Não se tratava apenas de um fundo azul. Era a dimensão do acima, a ideia do alto. E com isso a criação começou a ter direção. Agora havia cima e havia baixo, e cada elemento passava a ter um lugar. Mas o céu ainda estava vazio. Ainda não havia nuvens, nem chuva, nem vento. Ele estava lá como uma preparação, como um palco pronto para receber seus atores. O Criador não criava às pressas. Cada parte era feita com exatidão, como quem escreve uma história com início, meio e fim já planejados. Tudo estava sob controle. Nada fora de ordem, nada improvisado. E mesmo depois de criar a luz, o tempo e o céu, Deus ainda dizia: é bom, porque tudo o que nascia das suas mãos vinha com propósito. Nada era fruto do acaso. Cada nova camada da criação era uma extensão da sabedoria que já existia antes do tempo começar. E esse tempo era apenas o começo. O vazio já não era mais absoluto. O espaço que antes era impossível de ser definido, agora começava a se expandir. A existência, que até então não passava de um conceito preso à eternidade, agora tomava corpo. A realidade estava nascendo, mas ainda faltava muito, e o mais impressionante ainda estava por vir, porque até aqui o universo era bonito. Mas ainda era impessoal, ainda era natureza bruta, ainda não havia rosto, ainda não havia nome, ainda não havia relacionamento. E o Criador não estava interessado apenas em fazer coisas. Ele estava preparando um lar. O chão ainda estava escondido. A terra firme que um dia sustentaria os passos do homem ainda dormia debaixo das águas. Era como uma promessa não revelada, um potencial oculto, mas Deus sabia o que estava por vir. E quando ele falou novamente, as águas recuaram como servas obedientes, se ajuntaram num só lugar. E ali, onde as águas cederam espaço, a terra apareceu. Era o terceiro dia. E mais uma vez, a criação seguia um ritmo exato. Não havia gritos, não havia explosões, não havia caos. Tudo acontecia com comando, com palavras, com direção. A terra nasceu debaixo da autoridade e imediatamente recebeu seu papel. Deus a chamou de terra. E as águas reunidas ele chamou de mares. A primeira superfície sólida havia nascido e sobre ela o plano de Deus começou a florescer. Literalmente, ele disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas. E a obediência da criação continuou. Do solo brotaram os primeiros sinais de vida, pequenas folhas, brotos, flores, galhos, árvores altas, plantas rasteiras, frutos doces, frutos amargos, sementes de todas as cores. O mundo verde começou a respirar, tudo em ordem. Cada planta segundo a sua espécie, cada semente com a capacidade de gerar outras. Nada foi criado para ser isolado. Tudo tinha um ciclo, um papel, uma continuidade. O milagre da multiplicação já estava presente, mesmo sem ninguém para vê-lo. E Deus olhou para aquilo e viu que era bom. Mas o mundo ainda não tinha luz própria. A claridade que existia desde o primeiro dia iluminava sem direção específica. Era como um brilho absoluto, mas sem foco. Então, no quarto dia, Deus decidiu:
organizar os céus, dar ao universo o que chamamos de referência. Criou dois grandes luminares, um para governar o dia, outro para governar a noite. Nasceu o sol, nasceu a lua, mas não nasceram sozinhos. Com eles vieram também as estrelas, pequenos pontos de fogo pendurados no céu, como joias eternas. Algumas tão distantes que a luz delas viaja milhares de anos até chegar aos nossos olhos, mas todas com função: marcar o tempo, dividir os dias, inaugurar as estações, separar o claro do escuro, dar ritmo aos ciclos da vida. O sol não brilha por acaso, ele brilha porque recebeu essa missão. E sua luz não é apenas luz. Ela aquece, alimenta, orienta, ela faz a semente crescer, a pele dourar, o tempo andar. A lua, por sua vez, é discreta, mas domina a noite com a mesma importância, controla as marés, ilumina os caminhos escuros, reflete aquilo que o sol entrega. E as estrelas são lembranças silenciosas de que o céu nunca está vazio. Mesmo nas noites mais escuras, há sinais de que a criação continua viva. Que mesmo quando não enxergamos, há um plano funcionando acima de nós. E quando Deus olhou para tudo isso, viu que era bom. A criação avançava com precisão, e cada nova camada trazia mais beleza, mais ordem, mais complexidade. Mas não confunda complexidade com desorganização. Nada era aleatório. Cada função tinha dono. Cada espaço tinha um ocupante. Era como uma sinfonia sendo composta. Um mundo ainda sem público, mas já com propósito. O céu agora era mais do que espaço. Era morada para luzes. O chão, mais do que solo. Era o berço da vida, vegetal. O mar, mais do que abismo, era parte de um equilíbrio, tudo conectado, tudo ajustado. E nada disso existia antes que Deus decidisse falar. O mais impressionante, tudo isso foi criado antes mesmo do ser humano, antes de você existir, antes de qualquer pedido. O Criador já havia preparado o cenário, já havia criado um lugar onde a vida pudesse florescer. E isso diz muito sobre quem Ele é, porque Ele não cria pela metade, Ele não improvisa, Ele não joga no escuro, Ele planeja, estrutura, entrega. Ele cria o ambiente antes de colocar o protagonista, mas o palco ainda não estava completo. O mundo era lindo, mas ainda mudo. Havia flores, mas não havia olhos para admirá-las. Havia frutos, mas não havia mãos para colhê-los. O paraíso estava em construção, mas em breve seria habitado. E cada nova etapa deixava isso mais claro. Nada foi feito para ficar parado. Tudo foi feito para gerar, para crescer, para continuar. Porque o plano do Criador nunca foi uma criação estática. Foi um movimento contínuo, um chamado à vida em abundância. E a cada dia que passava, o mundo deixava de ser apenas criação e se transformava em lar. O silêncio do céu foi interrompido por um novo comando. Desta vez, não era para separar, nem para firmar, nem para iluminar. Era para preencher. O Criador olhou para as águas profundas e falou: produzam as águas criaturas viventes. E como uma explosão de vida oculta, os mares começaram a se movimentar. Não era mais apenas um oceano azul e calmo. Agora havia respiração, velocidade, fome, propósito. Baleias gigantes cruzavam as profundezas. Peixes coloridos se espalhavam entre os corais. Serpentes marinhas se deslizavam em silêncio. Cardumes inteiros dançavam em harmonia, como se obedecessem a uma música invisível. A criação submersa ganhou identidade. Cada criatura tinha uma forma, uma função, uma natureza. Algumas pequenas, quase invisíveis, outras enormes, imponentes, assustadoras, mas todas estavam ali porque a voz que nunca falha havia ordenado. E quando o mar se tornou cheio de movimento, Deus ainda não havia terminado. Ele levantou os olhos raja luz. Antes,
Da luz havia apenas o vazio, mas não um vazio como o silêncio de um quarto escuro ou como uma sala deserta. O que existia antes de tudo não pode ser comparado a nada que conhecemos. Não era espaço vazio, não era ausência de som, era a total inexistência. Nenhuma forma, nenhuma medida, nenhum tempo, nenhuma matéria, nenhum calor, nenhum movimento. Um estado em que nem mesmo o nada poderia ser definido, porque o nada, para ser percebido, precisa de alguém para notá-lo. E naquele momento, não havia ninguém. Apenas a essência de um Criador que ainda não havia criado. Um Deus que já era completo, mesmo antes do universo nascer. Tente imaginar algo onde não existe ponto de referência, onde não há começo, meio ou fim, onde não há cima ou baixo, direita ou esquerda, onde não há ideia, onde não há plano. Nem o conceito de escuridão existia ainda, porque para ser escuro é preciso que exista luz para contrastar. Era como tentar respirar onde não há ar, pensar sem consciência, existir sem forma. O vazio antes da criação não era apenas escuro, era incompreensível. E nesse estado absoluto de ausência, o pensamento divino já era presente. Antes de qualquer substância, já havia intenção. Antes de qualquer átomo, já havia sabedoria. O universo não nasceu por impulso. Não foi um acidente. Ele foi formado a partir de uma decisão. E essa decisão estava guardada dentro da mente eterna de Deus. Ele já via as montanhas, os rios, os desertos e os oceanos. Já enxergava os planetas girando, os ventos soprando, os corações batendo. Nada disso existia ainda. Mas tudo isso já vivia dentro dele. E quando ele decidiu criar, não precisou reunir forças, não precisou de ferramentas, não precisou consultar nada nem ninguém, porque nada além dele existia. Ele simplesmente falou, e sua voz rasgou o incompreensível. Sua palavra rompeu o que não podia ser atravessado. E ali, pela primeira vez em toda a eternidade, algo passou a ser. O som que nunca existira ecoou. Pela primeira vez, haja luz. Esse comando simples foi o primeiro choque contra o nada, e a luz obedeceu. Ela surgiu com força, clareando um espaço onde antes nada havia para ser iluminado. E no mesmo instante, as trevas se definiram. Porque só pode haver trevas onde há luz para contrastar. Deus não apenas criou a luz, Ele criou o conceito de diferença, de separação, de contraste, e com isso nasceu o tempo. Porque agora havia dia e noite, agora havia início e fim. Agora havia uma medida. Esse foi o primeiro ciclo, a primeira contagem, a primeira organização. Não mais um espaço indefinido e imensurável, mas um mundo onde os acontecimentos teriam ordem. O que era incompreensível passou a ser perceptível. O que era caótico começou a tomar forma. E tudo isso começou não com matéria, mas com som, com comando, com intenção. Deus não criou porque precisava. Ele criou porque queria compartilhar o que é bom. Porque o amor, para ser completo, precisa se expandir. No segundo dia, ele olhou para aquilo que agora já existia e decidiu ir além. As águas cobriam tudo. Era um mundo mergulhado, profundo, indistinto. Então ele separou, colocou uma extensão entre as águas de cima e as águas de baixo, criou um espaço, e esse espaço ele chamou de céu. Foi o primeiro teto da criação, o primeiro ambiente elevado. Não se tratava apenas de um fundo azul. Era a dimensão do acima, a ideia do alto. E com isso, a criação começou a ter direção. Agora havia cima e havia baixo, e cada elemento passava a ter um lugar. Mas o céu ainda estava vazio. Ainda não havia nuvens, nem chuva, nem vento. Ele estava lá como uma preparação, como um palco pronto para receber seus atores. O Criador não criava às pressas. Cada parte era feita com exatidão,
como quem escreve uma história com início, meio e fim já planejados. Tudo estava sob controle. Nada fora de ordem, nada improvisado. E mesmo depois de criar a luz, o tempo e o céu, Deus ainda dizia: é bom. Porque tudo o que nascia das suas mãos vinha com propósito. Nada era fruto do acaso. Cada nova camada da criação era uma extensão da sabedoria que já existia antes do tempo começar. E esse tempo era apenas o começo. O vazio já não era mais absoluto. O espaço que antes era impossível de ser definido, agora começava a se expandir. A existência, que até então não passava de um conceito preso à eternidade, agora tomava corpo. A realidade estava nascendo, mas ainda faltava muito. E o mais impressionante ainda estava por vir, porque até aqui o universo era bonito, mas ainda era impessoal. Ainda era natureza bruta, ainda não havia rosto, ainda não havia nome, ainda não havia relacionamento. E o Criador não estava interessado apenas em fazer coisas, ele estava preparando um lar. O chão ainda estava escondido. A terra firme, que um dia sustentaria os passos do homem, ainda dormia debaixo das águas. Era como uma promessa não revelada, um potencial oculto. Mas Deus sabia o que estava por vir. E quando ele falou novamente, as águas recuaram como servas obedientes. Se ajuntaram num só lugar. E ali, onde as águas cederam espaço, a terra apareceu. Era o terceiro dia. E mais uma vez, a criação seguia um ritmo exato. Não havia gritos, não havia explosões, não havia caos. Tudo acontecia com comando, com palavras, com direção. A terra nasceu debaixo da autoridade e imediatamente recebeu seu papel. Deus a chamou de terra. O Criador descansou para mostrar que o valor do que foi feito não está na pressa, mas na entrega. E foi ali, no silêncio do sétimo dia, que nasceu algo poderoso, a noção de que existe um ritmo, uma cadência divina. Um tempo para trabalhar, um tempo para produzir e um tempo para parar. Não porque é obrigatório, mas porque é sagrado. O descanso é parte da criação. Ele não é um erro, ele é um exemplo. No jardim do Éden, o homem e a mulher começaram sua existência não no dia da produção, mas no dia da contemplação. O primeiro dia completo que Adão e Eva viveram foi o sétimo. O dia do descanso de Deus. Eles não começaram com tarefas. Começaram com presença, com paz, com tempo diante do Criador. E isso muda tudo, porque o ser humano não foi feito para correr atrás da existência. Foi feito para começar a vida do lugar de plenitude. Não houve correria, não houve listas de obrigações. Havia comunhão, havia silêncio, havia harmonia. A criação falava sem dizer palavras. O vento nos galhos, o som das águas, o canto das aves, o brilho do sol. Era como se toda a natureza estivesse em reverência ao Criador que havia concluído sua obra. O sétimo dia é um lembrete de que o mundo pode funcionar sem nós por um tempo, que não somos o centro, que há algo maior regendo tudo e que parar é um ato de fé, um grito silencioso de que confiamos no que já foi feito, de que a pressa não nos aproxima de Deus, mas o descanso sim, porque é no silêncio que ouvimos melhor, é na pausa que entendemos o todo, é no repouso que percebemos o valor do que foi construído. O Criador não apenas parou, ele deu ao tempo a capacidade de se tornar santo. O sétimo dia foi separado, diferente. Ele não foi ignorado por estar vazio de ação. Pelo contrário, ele foi elevado por estar cheio de sentido. O mundo havia sido criado com perfeição, mas o descanso foi o selo, o encerramento solene, a marca final. E esse descanso ecoa até hoje, em cada entardecer tranquilo, em cada respiração profunda. Em cada momento em que desligamos o barulho e ouvimos o sussurro de algo eterno. A criação não foi apenas fazer,
foi também parar. Não foi apenas ordenar, foi também contemplar. E isso é algo que a humanidade precisa recuperar. O mundo moderno corre. A mente nunca silencia, os olhos nunca descansam, mas o Criador mostrou desde o princípio que a pausa é parte da grandeza, que não há vergonha em parar, que o repouso é santo, que o ritmo da vida precisa de espaço e que o tempo mais produtivo, às vezes, é aquele em que não se faz nada. Deus, que criou o tempo, ensinou como usá-lo, e o início da história da humanidade começou em um dia de descanso. Não porque nada havia a fazer, mas porque tudo já estava feito. O jardim estava pronto, mas não era qualquer jardim. Não era um campo comum, nem um terreno coberto de árvores aleatórias. Era um espaço separado, plantado com as próprias mãos de Deus. O Criador não apenas disse que houvesse o Éden, ele o plantou, com intenção, com cuidado, como quem prepara o berço de um filho muito aguardado. Tudo ali tinha função, cor, sabor, perfume. As árvores não apenas davam frutos, elas também embelezavam. Os rios não apenas corriam, eles dividiam territórios, nutrindo a terra com exatidão. O solo era fértil, o clima perfeito, os animais pacíficos, e no centro de tudo, Deus colocou o homem que ele havia formado. Adão abriu os olhos dentro do paraíso. Ele não precisou criar nada, conquistar nada, lutar por nada. Tudo já estava feito. Sua missão não era construir o Éden, era cuidar dele, cultivar, guardar, zelar. Não como servo, mas como parceiro. Deus confiou a ele o jardim mais precioso do universo, um lugar onde a presença divina era constante, onde Deus andava ao entardecer, onde a voz do Criador era ouvida como brisa, onde o espiritual e o físico se tocavam sem esforço. Ali, Adão conheceu o que era comunhão plena. Ele tinha identidade, sabia quem era, sabia de onde vinha. Não havia confusão, não havia ansiedade, não havia comparação, nenhuma sombra de culpa, medo ou orgulho. Ele era apenas homem, puro, nu, livre. E nessa liberdade Deus deu a ele autoridade. Adão nomeava os animais, observava, entendia, dava nomes não como quem apenas identifica, mas como quem compreende a essência. A criação agora recebia linguagem, e cada nome carregava intenção. Mas no meio de tanta beleza, Deus viu algo que ainda faltava. O homem estava só. E isso, Deus disse, não era bom. Foi a primeira vez que algo na criação foi declarado como não sendo bom. Não porque havia defeito no que foi feito, mas porque a plenitude do homem só se manifestaria em comunhão. Ele precisava de alguém semelhante, mas não idêntico. Alguém que o completasse, não que o espelhasse. Então, Deus fez Adão cair em sono profundo e do seu lado tirou uma parte, não da cabeça para que ela o dominasse, nem dos pés para que fosse pisada, mas da costela, do lado, para que estivesse ao seu lado. E então formou a mulher. Adão a viu, e sem que ninguém o ensinasse, ele a reconheceu. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele entendeu. Era parte dele, mas também algo novo. Não era só companhia, era aliança, era unidade, era propósito compartilhado. E assim, o homem e a mulher começaram juntos a história da humanidade. Não como inimigos, não como opostos, mas como extensão um do outro. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Não porque não viam, mas porque não havia o que esconder. Nada entre eles era disfarçado. Tudo era verdade, tudo era paz. E mais do que isso, tudo era presença. Eles viviam na presença do próprio Deus. Não havia religião, havia relacionamento. Não havia regras pesadas, havia confiança. O Criador os visitava, falava,
Caminhava entre as árvores, e ali, no centro do jardim, ele colocou duas árvores específicas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A vida estava disponível, o conhecimento também, mas com uma ordem clara. De toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era um limite, um teste. Não porque Deus queria dificultar, mas porque amor exige liberdade. E liberdade exige escolha. Adão e Eva podiam comer de tudo, frutas de todos os tipos, sabores jamais repetidos. Mas havia uma única linha que não deveria ser cruzada. Uma única restrição em um mundo inteiro de liberdade. E mesmo assim, era ali que algo profundo começava a ser desenhado. O jardim era perfeito, mas não era um paraíso sem riscos. Era um lugar de escolha, de confiança, de obediência. E cada passo deles era uma resposta. Não havia medo, mas havia responsabilidade. Eles tinham tudo. Mas o que realmente sustentava aquele paraíso era a comunhão com o Criador. O Éden não era apenas um lugar físico, era um estado de espírito, um lugar onde o homem sabia quem era, onde o mundo fazia sentido, onde tudo girava em torno da presença, onde a ordem vinha do relacionamento, onde não existia culpa, apenas clareza, onde o tempo não era inimigo, mas testemunha da beleza. Ali, tudo era suficiente, e isso talvez seja o maior milagre do início. O homem não queria mais, ele não cobiçava, ele não invejava, ele não se comparava, ele apenas existia plenamente. Mas o coração humano, mesmo naquele ambiente perfeito, ainda carregava algo que um dia iria ser testado. Porque a maior prova do amor não é o que se sente no conforto, mas o que se faz diante da tentação. O paraíso era silencioso, mas nem todo silêncio é paz. À sombra das árvores perfeitas, um sussurro começava a se formar. Um som diferente, um pensamento estranho, um tipo de voz que não gritava, mas questionava, sutil, quase imperceptível. Uma dúvida que não exigia respostas, apenas fissuras. E foi nesse clima de calma aparente que a serpente apareceu. Ela não chegou com ameaças, não mostrou presas, não rugiu. Ela apenas falou. E o que falou não foi uma mentira explícita. Foi uma torção suave da verdade. Eva não se assustou, porque a sedução nem sempre vem vestida de medo. Às vezes, ela vem com lógica, com doçura, com palavras bem colocadas. Foi assim que Deus disse que não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Era uma pergunta disfarçada de interesse, mas dentro dela carregava o veneno da desconfiança. Eva corrigiu. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Só não podemos comer nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, senão morreremos. Mas a serpente sorriu, porque o que ela queria era exatamente isso: instigar, levar o coração humano a crer que Deus estava escondendo algo, que havia um limite injusto, que a proibição não era proteção, mas opressão. Certamente não morrereis, disse ela. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Era uma oferta perigosa, um convite travestido de empoderamento. O pecado nunca se apresenta como destruição. Ele sempre vem embrulhado em promessas de liberdade, crescimento, revelação. E naquela frase, Eva viu algo que nunca tinha sentido: a vontade de ser mais do que era. Não por gratidão, mas por comparação. Não por propósito, mas por vaidade. Ela olhou para o fruto. Era bonito, era apetitoso e agora parecia útil. 3 coisas que juntas constroem a escada da queda: aparência, desejo e utilidade fora do tempo certo. Eva esticou a mão.
pegou o fruto, mordeu e então ofereceu a Adão, que também comeu. Nada aconteceu imediatamente. Nenhum trovão caiu do céu, nenhuma explosão, mas algo havia sido quebrado. Por dentro, uma rachadura invisível, mas profunda. Os olhos deles realmente se abriram, mas não para uma glória. Abriram-se para a vergonha. Pela primeira vez, perceberam que estavam nus, e agora a nudez não era liberdade, era motivo de medo. Correram, costuraram folhas, tentaram cobrir o que nunca havia sido um problema antes. O que antes era natural agora era incômodo. E foi então que ouviram a voz do Senhor, caminhando pelo jardim ao entardecer, como antes, como sempre. Mas dessa vez, não correram ao encontro. Se esconderam, se encolheram atrás das árvores que haviam sido feitas para dar frutos, não para esconder culpa. E Deus perguntou: onde estás? Não porque ele não soubesse, mas porque ele queria que o homem se enxergasse, queria que o coração falasse, que a consciência respondesse. Adão saiu e disse: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. O medo havia nascido. A separação começava a se manifestar. Quem te fez saber que estavas nu? Perguntou Deus. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E mais uma vez, a natureza humana se revelou. Em vez de confessar, Adão apontou: a mulher que tu me deste, ela me deu da árvore, e eu comi. E Eva, por sua vez, respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. A responsabilidade agora era sempre do outro. A culpa já não era algo a se enfrentar, mas a se transferir. O paraíso, então, começou a se despedaçar, não em folhas caindo ou flores murchando, mas no espírito, na presença, no vínculo entre o Criador e a criação. O Éden havia sido construído sobre confiança, e a confiança havia sido quebrada. Deus olhou para a serpente e a amaldiçoou. Ela rastejaria para sempre. E da mulher, ele disse que haveria dor no parto. E do homem, que a terra se tornaria dura, que o trabalho seria com suor, que o retorno ao pó seria inevitável. Mas no meio do juízo, Deus soltou uma promessa. Uma semente de redenção foi plantada ali mesmo, entre a queda e o castigo. Ele disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Era o primeiro anúncio de uma guerra, de uma batalha futura, de um filho que pisaria a serpente, de um sacrifício que restauraria o que havia sido quebrado. Mas naquele momento, a dor era inevitável. O jardim seria deixado. Deus fez túnicas de peles para o homem e para a mulher. Ele mesmo os cobriu. A primeira morte na história não foi humana, foi de um animal inocente, um símbolo silencioso de que o pecado sempre exige sangue. Então os expulsou do Éden. O homem e a mulher saíram, levando no corpo a marca da culpa, mas levando também no coração a memória de um paraíso que um dia já foi lar. O portão se fechou atrás deles. Não havia volta. O jardim que antes era lar, agora era apenas lembrança. E pela primeira vez, o homem e a mulher estavam do lado de fora, sozinhos, sem a presença visível do Criador, sem o frescor da brisa do entardecer que antes trazia Deus ao encontro deles. O chão era duro, o ar seco. O mundo agora era estranho. Era o mesmo planeta, mas já não era o mesmo lugar. O Éden havia sido deixado para trás, não apenas geograficamente, mas espiritualmente. Eles haviam rompido algo invisível e agora precisavam aprender a viver com isso. O peso da queda não se fez sentir apenas na terra. Ele se alastrou por dentro. A culpa começou a morar na alma. O medo passou a acompanhar os passos. A dúvida, antes desconhecida, agora plantava raízes nos pensamentos. Eles ainda estavam juntos, mas algo havia mudado. A inocência não voltaria.
A nudez agora precisava ser coberta, e o tempo começou a contar não mais como bênção, mas como passagem para a morte. Mesmo assim, a vida seguiu. Eva concebeu, e o primeiro filho nasceu, um menino. Ela o chamou de Caim, e pouco tempo depois veio Abel. 2 irmãos, 2 destinos, o primeiro símbolo de continuidade e também o primeiro campo de batalha da alma humana. Porque onde há liberdade, ainda há escolha, e onde há escolha, há risco. Abel era pastor de ovelhas, Caim, lavrador da terra. Ambos aprenderam a trabalhar com o suor do rosto. A terra agora exigia esforço. A criação, que antes entregava frutos com facilidade, agora resistia. E mesmo assim, cada um produzia o melhor que podia. E em um momento de adoração, os 2 ofereceram ofertas a Deus. Caim trouxe frutos da terra. Abel, as primícias do seu rebanho. E Deus se agradou de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. O texto não diz que Deus odiava Caim, nem que sua oferta era inútil, mas diz que a de Abel foi aceita. E isso bastou para acender algo no coração do irmão mais velho, a inveja. Um sentimento novo, mas devastador. Ele não apenas sentiu-se rejeitado, sentiu-se inferior, menos amado, menos visto. E ali, dentro de um coração ferido, nasceu a ira. Deus viu, como sempre vê, e o alertou. Por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas cumpre a ti dominá-lo. Era um aviso, uma chance. O pecado não o havia consumido ainda, mas estava à porta, esperando uma brecha. E Caim ignorou. Chamou Abel ao campo, e lá, longe dos olhos dos pais, da presença de Deus e da inocência do Éden, o matou. A primeira morte humana não foi natural. Foi violenta, irmão contra irmão, sangue sobre a terra, um grito silencioso que ecoaria por gerações. Um crime cometido não por necessidade, mas por comparação, por ressentimento, por ego. E mais uma vez, Deus veio, não com vingança imediata, mas com uma pergunta: onde está Abel, teu irmão? Caim respondeu com frieza: não sei, sou eu, o guardador do meu irmão. E Deus, com dor, respondeu: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A criação agora era palco de clamor. A terra, que antes gerava frutos, agora bebia sangue. O solo, antes símbolo de vida, agora se tornava testemunha da morte. E a maldição se aprofundava. Caim foi marcado, não com um símbolo de punição comum, mas com uma proteção. Deus não permitiu que fosse morto, mas o afastou. Ele se tornou errante, vagando por terras que jamais seriam casa, procurando paz onde não havia mais raízes. Adão e Eva, agora mais velhos, enterraram um filho e viram outro partir. O peso da escolha do Éden se manifestava na carne. A dor que nasceu com a desobediência agora tomava forma nos olhos, nas mãos, nas famílias. O mundo havia mudado para sempre, mas mesmo assim a graça não foi interrompida. Eva deu à luz novamente e nasceu Sete, um novo filho, um novo começo. E através dele, uma nova geração começou a invocar o nome do Senhor. No meio do caos, a semente da fé ainda brotava. O coração humano ainda podia olhar para o alto, ainda podia lembrar da origem, ainda podia ouvir o eco de uma voz que, no princípio, havia dito: haja luz. A criação agora andava com cicatrizes, mas ainda carregava a memória do Criador. Mesmo distantes do jardim, o céu ainda estava acima, o sol ainda nascia, o tempo ainda avançava, e o plano de redenção, mesmo invisível, ainda caminhava. Porque embora o homem tivesse virado as costas, Deus ainda observava. O tempo passou. As gerações se multiplicaram.
O número de homens na terra cresceu, e com eles cresceu também a distância entre o Criador e sua criação. O som da voz de Deus, que antes caminhava no jardim ao entardecer, agora era apenas um eco perdido nas histórias contadas pelos anciãos. Os filhos de Adão e Eva espalharam-se, formaram cidades, ergueram casas, construíram famílias, mas, ao mesmo tempo, levantaram muros entre eles e o sagrado. O pecado, que antes era escolha, agora parecia natureza. A inveja já não era exceção. A violência não causava mais espanto. A mentira se tornava comum. O orgulho crescia. O poder seduzia. E a terra, já marcada pelo sangue de Abel, agora absorvia mais e mais sinais de corrupção. O mundo criado com ordem estava sendo engolido pelo caos. Homens buscavam fama e não propósito. As famílias deixavam de ser lares e se tornavam campos de guerra. A verdade passou a ser moldada pelo interesse. O amor foi trocado por dominação. E aquilo que era sagrado foi profanado. A humanidade havia se afastado tanto que já não se lembrava de onde tinha vindo. Esqueceram-se do jardim, esqueceram-se da voz, esqueceram-se do Criador, mas Deus não os esqueceu. Ele olhou para a terra e viu, não superficialmente, mas profundamente, viu os corações, viu as intenções, viu o veneno que agora fluía nas veias de gerações inteiras. E a dor de um pai cortou os céus, porque aquilo que havia sido feito com perfeição agora estava deformado. Aquilo que havia sido bom agora estava repleto de maldade. As Escrituras dizem: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. E o mais surpreendente então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Não porque Deus comete erros, mas porque Deus sente, e o que ele viu partiu o coração daquele que criou tudo com amor. Foi quando uma decisão foi tomada, não impulsiva, não fria, mas justa. Destruirei de sobre a face da terra o homem, que criei desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. O Criador, que havia separado luz das trevas, agora separava a justiça da maldade. Era o prenúncio do juízo. A terra havia se tornado um reflexo distorcido do Éden. A criação clamava, as criaturas gemiam, e o tempo da correção se aproximava. Mas mesmo em meio à escuridão, uma luz ainda brilhava. No meio de uma geração corrompida, havia um homem diferente. Seu nome era Noé. Ele não era perfeito, mas era íntegro. Caminhava com Deus, e isso já o tornava diferente de todos os outros. Enquanto o mundo ria do sagrado, Noé levava a fé a sério. Enquanto os outros construíam para si, ele aguardava ordens do alto. E as ordens vieram. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deus revelou o plano. Um dilúvio viria, as águas cobririam toda a terra. Mas dentro daquela estrutura de madeira, uma nova história começaria. Noé não argumentou, não tentou negociar. Ele apenas obedeceu. E por 120 anos trabalhou naquela arca, martelando fé, pregando esperança, construindo salvação enquanto era zombado por uma geração que já não ouvia nada além de si mesma. A cada martelada, uma mensagem: ainda há tempo, ainda há chance, ainda há um caminho. Mas poucos escutavam. Muitos passavam, zombavam, debochavam, porque quando tudo vai bem aos olhos humanos, a voz de Deus parece exagerada. Mas Deus não exagera, Deus avisa e Deus cumpre. Chegou o dia, o céu escureceu, a terra estremeceu e as comportas do abismo se abriram. A chuva caiu, não por horas, mas por dias, por semanas, água por cima, água por baixo. A arca flutuava, e tudo o que havia do lado de fora pereceu.
As cidades, os campos, os animais, os gritos, os nomes, tudo engolido pela água. Mas dentro da arca havia vida. Noé, sua família e os animais escolhidos sobreviveram. O mundo havia sido reiniciado, não por capricho, mas por justiça, não por raiva, mas por amor, para que o mal não fosse eterno, para que a criação tivesse uma nova chance. E mesmo com tudo submerso, Deus ainda observava. As águas começaram a baixar, lentamente, como se até elas respeitassem o luto da criação. O som do mundo havia sido silenciado, e por semanas só havia vento, madeira e espera. A arca seguia flutuando, carregando não apenas vidas, mas promessas. Do lado de fora, tudo era desconhecido. Não havia mais cidades, não havia mais rastros. A terra estava limpa, mas o que importava ainda estava intacto. De dentro da arca, Noé esperava. Ele não forçava a saída, não tomava decisões precipitadas. Ele entendia que sair antes da hora é tão perigoso quanto não entrar quando se deve. E Deus, que havia guiado cada passo, também guiaria o tempo certo. Depois de 40 dias, Noé abriu uma janela. Soltou um corvo, depois uma pomba. A primeira voltou, a segunda também. Mas em outro momento, ela voltou com uma folha de oliveira. E logo depois não voltou mais. Esse foi o sinal. A vida estava de volta. A terra começava a respirar outra vez. E então Deus falou: sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. A espera terminou. A porta se abriu e o mundo recomeçou. Mas não era o mesmo mundo. Não era a mesma geração. A terra agora carregava a memória do juízo e também a marca da promessa. A primeira atitude de Noé, ao tocar o solo seco, foi levantar um altar. Ele não correu para caçar, não buscou abrigo, não pensou em plantar, ele adorou. Porque quem entende que a salvação vem de Deus, sabe que a resposta sempre começa com gratidão. O altar se tornou o símbolo do recomeço, e Deus se agradou. Foi ali que ele estabeleceu uma nova aliança. Disse: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração humano é má desde a sua infância. E com essas palavras, algo novo nasceu o arco-íris. Um sinal visível no céu, como um lembrete eterno de que a misericórdia sempre se levanta depois da tempestade. O arco não apontava para a terra, apontava para o céu. Era um gesto divino, uma ponte de paz, uma promessa visível de que, mesmo quando o homem falha, Deus continua fiel. E a vida seguiu. Os filhos de Noé se espalharam, as gerações se multiplicaram, povos surgiram, línguas nasceram, culturas começaram a brotar. Mas com o tempo, os mesmos erros voltaram. O orgulho ressurgiu, a vaidade cresceu, e a humanidade, mais uma vez, tentou ocupar o lugar que nunca lhe pertenceu. Foi quando surgiu a ideia de uma torre. Um projeto grandioso, erguido não para glorificar o Criador, mas para exaltar a criatura. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus e façamos-nos um nome. A Torre de Babel não era apenas pedra sobre pedra. Era orgulho sobre orgulho. Era o coração humano tentando alcançar o céu sem Deus. O povo falava a mesma língua e juntos se tornavam perigosos. Mas não por sua força, pela intenção, pelo desejo de independência, pela arrogância de querer subir sem se curvar. Então Deus desceu e confundiu as línguas. O que antes era unidade virou confusão. O que era cooperação virou separação. O projeto foi interrompido e os povos se dispersaram pela terra. O homem havia recebido nova chance, mas já mostrava que o problema não era apenas o ambiente, era o coração. Não era apenas a terra que precisava ser limpa, era a alma, e Deus sabia disso, desde o princípio. Por isso, mesmo em meio à nova corrupção, o plano dele seguia, silencioso, mas ativo. Porque o Criador não desiste da criação,
Ele conhece a profundidade da queda, mas também conhece o caminho da restauração. E foi então que ele olhou para um homem. Em meio a tantas nações, a tantos nomes, a tantas cidades, havia um homem diferente. Seu nome era Abrão, e Deus o chamou, não porque ele fosse o maior, não porque ele fosse perfeito, mas porque ele estava disposto a ouvir. E ouvir já é um começo. Disse Deus: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Era o nascimento de um novo capítulo, não apenas da história de um povo, mas da história da redenção. Porque através de Abrão, Deus começaria a costurar a linhagem que levaria ao Messias. O Criador estava desenhando uma nova rota. Não uma repetição do Éden, mas um caminho de volta ao coração de Deus. O mundo já havia sido criado, mas agora estava prestes a ser transformado. A criação nunca foi só matéria, nunca foi só mar, montanha e luz. Desde o princípio, o que Deus realmente desejava era conexão, relacionamento. E quando a terra foi corrompida e as gerações se afastaram, ele não abandonou o plano. Ele apenas recalculou o caminho. E esse novo caminho começou com um chamado. Em meio a uma terra de deuses estranhos, vozes confusas e valores distorcidos, Deus falou com um homem Abrão. Não era um líder famoso, não era rei, não havia sinais externos que o destacassem. Mas havia algo dentro dele que o tornava diferente, um coração pronto para ouvir. E isso foi suficiente. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sem mapa, sem destino revelado, apenas um chamado. E a promessa de que, se obedecesse, se tornaria o início de algo eterno. Farei de ti uma grande nação, um povo, um nome, uma bênção. Através dele, todas as famílias da terra seriam alcançadas. E Abrão foi. Simples assim. Não pediu garantias, não exigiu sinais. Ele apenas creu. E com isso, iniciou a jornada de fé mais importante da história, com passos firmes, mas sem saber o destino, com coragem mesmo diante da incerteza. E a cada dia que caminhava, a promessa crescia. Deus o acompanhava, falava com ele, renovava a aliança, mostrava as estrelas e dizia: assim será a tua descendência. Mas o tempo passou, e a promessa ainda não havia se cumprido. Sara, sua esposa, era estéril. Os anos avançavam, o corpo envelhecia, a esperança era testada. Porque a fé verdadeira não se mede quando tudo está indo bem. Ela se revela no silêncio entre a promessa e o cumprimento. E nesse silêncio, Deus permaneceu presente. Até que, em um momento definitivo, mudou o nome de Abrão para Abraão, de pai exaltado para pai de multidões. E Sara, que nunca gerou, também teve o nome alterado. Agora, ela seria chamada de princesa, porque Deus não apenas dá promessas. Ele transforma identidades para que a promessa encontre espaço. E então veio Isaque, o filho do riso. O impossível tornou-se real. O ventre que todos consideravam morto gerou. O ventre que já havia aceitado o fim floresceu. A promessa ganhou olhos, mãos, voz. A esperança agora tinha nome. E Abraão entendeu: Deus cumpre, mesmo quando tudo diz que não. Mas Deus ainda queria algo mais profundo. Queria provar não só a fé de Abraão, mas o lugar que a promessa ocupava em seu coração. Pediu o que parecia impensável: toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e ofereceu a mim em holocausto. Uma ordem que rasga a alma, que desafia a lógica, que parece contradizer tudo. Mas Abraão, sem discutir, apenas obedeceu. Subiu o monte com Isaque, carregou lenha, fogo, faca, mas acima de tudo, carregou confiança. Isaque perguntou ao pai:
Onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu com uma frase que ecoa até hoje: Deus proverá. E quando levantou a mão para cumprir o que fora ordenado, Deus o impediu. Uma voz gritou do céu: agora sei que temes a Deus. E ali, preso pelos chifres em um arbusto, havia um cordeiro. O sacrifício foi substituído, o filho foi poupado, a fé foi confirmada. Deus não queria sangue, queria entrega, queria certeza de que mesmo quando a promessa está diante de nossos olhos, Ele ainda é maior. E Abraão passou no teste. O monte que seria lembrado como um lugar de perda virou o monte do provisão. A partir dali, a história do povo de Deus se desenvolveu. Isaque cresceu, gerou Jacó, e Jacó gerou 12 filhos, os nomes que se tornariam as tribos de Israel. Mas como toda história que envolve crescimento, vieram os conflitos. Jacó teve sua identidade mudada para Israel, após lutar com Deus durante a noite. E da sua linhagem, um filho se destacaria. José, o sonhador. José foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, jogado num poço, levado ao Egito, falsamente acusado, preso, esquecido, mas em tudo Deus estava com ele. Porque quem carrega um propósito verdadeiro pode até passar pelo fundo do poço, mas não permanece lá. E no tempo certo José interpretou sonhos, foi elevado à posição de governador. Salvou o Egito e salvou também seus irmãos. A criação original havia sido corrompida, mas Deus estava criando algo novo, um povo que aprenderia a depender dele, a reconhecer sua voz, a lembrar que o Criador não cria para destruir, ele cria para redimir, para restaurar, para transformar até o mal em instrumento de salvação. E tudo isso começou com um homem que ousou ouvir e simplesmente obedeceu. A fome se espalhou pela terra e o Egito, antes distante, tornou-se abrigo. Por causa de José, aquele que foi traído e vendido, agora todos viviam. Jacó desceu ao Egito com seus filhos, netos e rebanhos. Uma família virou um povo. Um grupo virou uma nação, e ali, no território estrangeiro, sob a sombra da provisão, o plano de Deus continuava a se desenrolar. Mas o tempo passou, e os reis mudaram. O faraó que conhecia José morreu, e o novo rei não tinha memória, não via valor naquele povo que agora crescia rápido demais. Os israelitas se multiplicavam, tornaram-se fortes, e o que antes era bênção, agora era visto como ameaça. Então o Egito transformou hospitalidade em opressão, abraços em correntes, comida em trabalho forçado. O povo de Deus se tornou escravo, forçados a construir cidades que não eram suas, carregar pesos que não lhes pertenciam, produzir riqueza para um sistema que os tratava como lixo. Os gritos começaram a subir, não para os homens, mas para o alto. O silêncio que havia acompanhado gerações começou a ser rasgado pela dor. O povo clamava, gritava, e mesmo que muitos já tivessem esquecido quem era o Criador, ele não os esqueceu. As Escrituras dizem: e aconteceu que depois de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. E Deus ouviu o seu gemido, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus ouviu. E quando Deus ouve, algo começa a se mover. Enquanto isso, num deserto distante, um homem cuidava de ovelhas. Um fugitivo, um nome esquecido, Moisés, criado entre príncipes, formado em palácios, mas expulso por defender um irmão de sangue. Ele agora vivia como ninguém, longe dos holofotes, sem glória, sem guerra, sem sonhos. Até que, um dia, no meio do deserto, uma sarça pegou fogo e não se consumia. Era um fogo diferente, não destruía, não queimava, mas chamava, atraía. E da sarça veio uma voz: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui.
Foi o início de um dos encontros mais sagrados da história. O Deus da criação agora falava com um pastor de ovelhas, não por posição, mas por coração. Moisés se aproximou, mas Deus disse: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O deserto virou altar, a areia virou santuário, a voz do Criador se manifestava, e Deus disse: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço as suas dores, por isso desci para livrá-los. O Deus eterno desceu, não fisicamente, mas com ação, com movimento, e escolheu Moisés, um homem inseguro, lento de fala, cheio de medo, mas com um coração moldável. Moisés resistiu, questionou, tentou escapar da missão, mas Deus não recua, e quando Ele chama, capacita. Eu serei contigo, foi a promessa. E com isso, Moisés retornou ao Egito, não como fugitivo, mas como mensageiro. Ele carregava uma missão e um nome, o nome que transformaria tudo. Eu sou. Não um título, não um cargo, mas uma essência. Deus não é o que foi ou será, Ele é, e isso basta. Diante de Faraó, Moisés não levou espada, levou palavra, levou autoridade, pediu: Deixa meu povo ir. E a resistência começou. O coração do rei se endureceu, mas Deus começou a agir. Praga após praga, o Egito começou a desmoronar. Sangue. No rio, rãs, piolhos, moscas, pestes, chagas, granizo, gafanhotos, escuridão. E finalmente a morte dos primogênitos. Naquela noite, Israel se preparava para partir, e um ritual foi ordenado. Cada família deveria sacrificar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, comer com pressa, cingidos, prontos para partir. Era a Páscoa, a passagem, a redenção, e onde havia sangue, a morte não entrou. Naquela mesma noite, o clamor mudou de lado. O Egito chorou, e Faraó cedeu. Disse: Vão, saiam, levem tudo, e abençoem-me também. Israel saiu, liberto, com ouro, prata, gado e liberdade. Mas mais do que isso, com identidade. Eles não eram mais escravos, eram o povo escolhido, o povo da promessa, o povo do Deus que ouve. E o caminho começou. A jornada pelo deserto, o reencontro com o propósito, a reconexão com o Criador. Eles não voltavam ao Éden, mas caminhavam rumo à promessa, a terra que mana leite e mel, o lugar preparado. Mas antes precisavam passar pelo processo, porque a terra era deles, mas o coração ainda precisava ser purificado. O deserto não foi o castigo, foi a escola. O povo que havia saído do Egito com pressa agora precisava aprender a andar com propósito. Não bastava estar livre por fora, era preciso ser liberto por dentro. Eles tinham saído da terra da escravidão, mas a escravidão ainda não havia saído deles. A mentalidade antiga ainda dominava, o medo ainda comandava. E a cada passo no deserto, Deus tratava mais o coração do que os pés. Durante o dia, uma coluna de nuvem os guiava. À noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. Deus estava com eles, visível, constante, milagrosamente presente. O maná caía do céu, a água brotava da rocha. As roupas não se gastavam, os pés não inchavam. E mesmo assim o povo murmurava, porque milagre algum sustenta um coração ingrato. Deus então os conduziu ao Monte Sinai, um lugar alto, intenso, território de revelação. Foi ali que o Criador decidiu estabelecer uma nova base de relacionamento. A criação do mundo já havia passado. Agora, Deus queria criar um povo com identidade espiritual. Um povo que não apenas conhecesse milagres, mas que conhecesse a sua vontade. E, para isso, era necessário mais do que poder. Era necessária a aliança. O monte tremeu. Relâmpagos cortaram os céus. A fumaça subiu como de um forno. O som de trombetas encheu o ar. O ambiente ficou pesado, sagrado, incontrolável.
O povo teve medo, não ousavam se aproximar. Apenas Moisés subiu e lá em cima, face a face com a glória, recebeu aquilo que moldaria gerações, os mandamentos. Deus não entregou uma religião, entregou direção, padrões, fundamentos. Ele estava estabelecendo um novo tipo de humanidade, um povo separado, um povo que saberia o que era certo mesmo quando o mundo estivesse errado. 10 mandamentos, diretos, eternos, inquebráveis. Não como regras frias, mas como espelhos que revelam o caráter do Criador. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás. Honra teu pai e tua mãe. Não cobiçarás. E acima de tudo, não terás outros deuses além de mim. Aquele momento foi mais do que histórico, foi espiritual, a criação de um código moral, a assinatura do Criador sobre seu povo. Mas enquanto Moisés recebia as tábuas, o povo, lá embaixo, se entregava à idolatria. Eles construíram um bezerro de ouro, fizeram uma imagem com as próprias mãos e dançaram ao redor daquilo, como se fosse o Deus que os havia libertado. Foi a quebra mais rápida de uma aliança já registrada. Enquanto Deus escrevia leis de fidelidade, o povo escrevia histórias de traição. Moisés desceu com o rosto brilhando, mas ao ver o que haviam feito, jogou as tábuas no chão, quebrou-as, chorou, intercedeu. Mas mesmo com a falha, Deus não desistiu. Ele chamou Moisés novamente, mandou que esculpisse novas tábuas, subisse outra vez. Porque o Criador não abandona seu plano por causa da fraqueza humana. Ele corrige, ele molda, ele transforma. E ali, no monte, Deus revelou algo ainda mais profundo, sua compaixão, sua longanimidade, sua misericórdia. Ele mostrou que justiça e graça podem caminhar juntas, que verdade e perdão não se excluem. O povo continuou a caminhar, levando consigo a Arca da Aliança, um símbolo físico da presença invisível. Onde a arca ia, Deus ia. Onde ela parava, o povo parava. E ali, entre o céu e a terra, o Criador continuava conduzindo sua criação. Mas o deserto ainda era longo. O povo vacilava. Dizia que preferia ter morrido no Egito. Questionava tudo. Testava os limites. E por isso muitos ficaram pelo caminho. Apenas 2 da geração original entrariam na terra prometida, Josué e Calebe. Porque fé não é apenas ouvir, é crer quando nada faz sentido, é obedecer quando o caminho parece impossível. Moisés, mesmo tendo sido o libertador, não entrou na terra. Ele viu de longe, subiu ao monte e contemplou o que havia sonhado. E ali foi recolhido. O líder que falou face a face com Deus descansou, mas a promessa não morreu com ele. Josué assumiu. E sob sua liderança, o povo atravessou o Jordão e pisou, enfim, no chão prometido. A criação agora ganhava território. O plano de Deus estava em movimento. A terra que mana leite e mel estava diante deles. Mas cada conquista exigiria luta, cada promessa, fidelidade. Porque o Criador não faz tudo por nós. Ele caminha conosco. E o povo aprenderia isso passo a passo. A terra estava diante deles. Cada metro era promessa, cada colina, herança. O Jordão havia sido atravessado não por barcos, mas por fé. Deus abrira caminho onde havia água. E agora Israel começava a conquistar o que durante séculos só havia existido em palavras. Mas terra prometida não significa terra entregue. Cada cidade, cada nação, cada território exigia coragem, luta e obediência. Deus deu instruções claras. Não se misturem com os povos da terra. Não adorem seus deuses. Não façam pactos com suas práticas. Porque a promessa era sagrada e o coração do povo precisava permanecer fiel. Mas a memória humana é curta e logo
Após as primeiras vitórias, vieram as primeiras concessões. Israel se esqueceu de quem abriu o mar, de quem desceu no Sinai, de quem enviou o maná. Começaram a fazer alianças com quem Deus havia mandado destruir. Começaram a tolerar ídolos, a negociar valores, a adaptar princípios. Então a nação oscilou entre fé e rebeldia, entre obediência e idolatria, entre bênção e colheita amarga. Quando confiavam em Deus, venciam. Quando o ignoravam, caíam. Foi nesse cenário que surgiram os juízes. Homens e mulheres, levantados por Deus para restaurar a ordem, repreender o povo, vencer os inimigos. Mas sempre por um tempo, porque logo depois da libertação vinha a recaída. Débora, uma profetisa corajosa. Gideão, o tímido transformado em guerreiro. Sansão, o forte que caiu pela própria fraqueza. E tantos outros, cada um com uma missão específica. Mas nenhum conseguia mudar o coração do povo por completo. Eles voltavam sempre ao mesmo ponto, esqueciam quem os criou. No meio da instabilidade, o povo pediu um rei. Queriam ser como as outras nações, ter um trono, uma coroa, um símbolo de poder visível. Deus avisou: eles não estão rejeitando a ti, Samuel, estão rejeitando a mim. Mas ainda assim permitiu. E assim, Saul foi escolhido, alto, forte, imponente, mas inseguro, desobediente. Rapidamente, sua liderança mostrou rachaduras. O homem que deveria conduzir passou a temer a opinião do povo mais do que a voz de Deus. Então Deus escolheu outro, um garoto ruivo, esquecido entre as ovelhas, Davi, o improvável, o mais novo de uma família esquecida, mas com um coração segundo o coração de Deus. Ele não buscava a glória, buscava a presença. Não confiava na espada, confiava no nome do Senhor. Foi com uma pedra e uma funda que derrotou o gigante, e foi com louvor que conquistou o coração do povo. Davi foi rei, mas foi, antes de tudo, adorador. Escreveu salmos, buscou a arca, desejou a casa de Deus mais do que os palácios. E mesmo tendo falhas, nunca deixou de se quebrantar, porque Deus não busca perfeição. Busca arrependimento. Com Davi, o povo viu o que era ter um rei que amava a justiça, que chorava por seus erros, que jejuava por seus filhos, que guerreava com coragem e que dançava com liberdade diante da presença divina. Após Davi, veio Salomão, o rei da sabedoria, o construtor do templo, o homem que recebeu de Deus o privilégio de erguer uma casa permanente para a arca, o lugar onde a glória se manifestaria. O templo foi edificado com ouro, pedras preciosas, madeira fina, mas mais do que a beleza, o que importava era o fogo que desceu do céu, a presença que encheu cada cômodo, a certeza de que Deus habitava no meio do seu povo. Salomão foi sábio, julgou com justiça, escreveu provérbios, atraiu reis e rainhas de longe, mas mesmo com tanta sabedoria também caiu. Casou-se com mulheres estrangeiras, permitindo que seus deuses entrassem no palácio. E com o templo que abrigava a glória, também passou a abrigar a idolatria. O coração do rei foi dividido, e quando o coração se divide, tudo ao redor se desintegra. Depois de Salomão, o reino se dividiu. Israel ao norte, Judá ao sul. Tribos que antes lutavam juntas, agora se enfrentavam. Reis maus surgiram. Sacerdotes corruptos tomaram poder. E o povo mais uma vez se afastou. O Criador que havia plantado um jardim, agora olhava para uma nação que cultivava idolatria. O povo que havia sido separado, agora se misturava com práticas abomináveis. E mesmo assim Deus enviava profetas, homens que carregavam verdades duras, vozes que denunciavam o pecado, mas também anunciavam esperança. Elias desafiou os profetas de Baal. Eliseu realizou milagres. Isaías falou de um futuro Messias.
Jeremias chorou sobre Jerusalém, e todos eles, apesar da rejeição, continuavam dizendo: voltem para o Senhor. A criação original havia sido perfeita, mas o coração humano insistia em se perder, e Deus pacientemente ainda chamava. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Quando os profetas clamavam no deserto da idolatria, muitos pensavam que o Criador havia se calado, mas na verdade ele estava construindo o caminho. A cada palavra anunciada, uma promessa era lançada no tempo. A cada juízo declarado, uma porta de esperança se abria, porque Deus nunca envia alerta sem também preparar restauração. E mesmo com a nação mergulhada em infidelidade, ele ainda dizia: voltarei a habitar no meio de vocês. Mas o povo endureceu o coração. E então vieram os invasores. O império da Babilônia marchou sobre Jerusalém, queimaram casas, destruíram muros, saquearam o templo, levaram jovens, mulheres, anciãos. A terra prometida virou terra de exílio. O povo escolhido virou escravo. Os salmos se calaram, as harpas foram penduradas nos salgueiros, a esperança parecia enterrada sob as cinzas do orgulho. Mas mesmo na Babilônia, Deus ainda falava. Entre os exilados surgiram vozes. Daniel interpretava sonhos diante de reis pagãos. Ezequiel teve visões de céus abertos. Deus não precisava de palácios para falar, não precisava de altares construídos por homens. Ele continuava presente mesmo quando tudo parecia perdido. E foi no meio da dor que a promessa começou a ganhar forma. Não apenas de um retorno para a terra, mas de um retorno para o coração do Pai. Os profetas começaram a anunciar algo maior. Não apenas uma libertação geográfica, mas uma transformação espiritual. Eles falavam de um tempo onde Deus mesmo desceria, onde não haveria mais intermediários, onde a aliança seria escrita no coração e não em tábuas de pedra, onde o Espírito seria derramado sobre toda a carne, onde o Messias viria, não como guerreiro, mas como cordeiro. Isaías escreveu: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Miqueias anunciou: e tu, Belém Efrata, pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Jeremias prometeu: farei uma nova aliança e perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. A criação, que havia começado com luz e ordem, agora esperava algo que nenhum homem podia fazer. Esperava o Redentor, o Restaurador do Éden, a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, aquele que restauraria não apenas a terra, mas a alma. Enquanto isso, o povo voltou. Depois de 70 anos de exílio, os cativos regressaram, reconstruíram os muros, reergueram o templo, reorganizaram a nação, mas algo ainda faltava. O templo estava de pé, mas a glória não havia voltado. Os sacrifícios continuavam, mas a presença, aquela que um dia encheu o Santo dos Santos, ainda não havia descido. O tempo passou, e então o céu ficou em silêncio. 400 anos, sem profecia, sem visões, sem revelações, nenhuma palavra vinda do alto. O povo seguia a lei, mas o coração estava distante. Os líderes religiosos multiplicavam regras, mas perdiam o espírito. O Império Romano agora dominava a Terra Santa. Os judeus esperavam um rei com espada, alguém que os libertasse com força. Mas o céu preparava algo diferente. Na pequena cidade de Nazaré, uma virgem foi visitada por um anjo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O nome dela era Maria. E ali, no ventre de uma jovem comum, o plano eterno de Deus voltava a pulsar. O Criador estava prestes a entrar na criação, o invisível a se tornar visível, a palavra a se tornar carne.
A criação original havia sido feita com o som da voz: haja luz. Agora, essa luz estava prestes a andar entre os homens, não como trovão, não como fogo, mas como menino, um bebê, frágil aos olhos humanos, mas carregando em si toda a eternidade. A promessa que começou no jardim agora crescia no ventre de uma mulher, e o mundo ainda não sabia, mas estava prestes a ver o maior ato de amor de toda a história. A eternidade respirou entre os homens, não com trovões, mas com o choro de um recém-nascido. O Criador havia se feito criança. Deus se tornou homem e nasceu em um estábulo, entre palhas, animais e anonimato. Aquele que formou os céus agora dormia sob eles. Aquele que ordenou a luz que brilhasse agora precisava ser amamentado por uma virgem. Era a encarnação. A palavra se fez carne e habitou entre nós. O menino foi chamado Jesus, nome simples, mas eterno, nome que significava o Senhor salva. Não veio com coroas de ouro, mas com promessas celestiais. Anjos anunciaram o nascimento, pastores o visitaram, magos vieram de longe guiados por estrelas. Mas muitos não perceberam. O mundo estava distraído demais para notar que Deus havia pisado na terra novamente. Jesus cresceu em sabedoria, graça e verdade. E quando chegou o tempo, foi até o rio. João, o Batista, pregava arrependimento, gritava no deserto, preparando o caminho. E quando viu Jesus, não teve dúvidas. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus entrou nas águas e quando saiu, o céu se abriu. Uma voz ecoou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Era o início público do ministério que mudaria o destino da humanidade. Ele não escolheu palácios, chamou pescadores, tocou leprosos, curou cegos, fez paralíticos andarem, ressuscitou mortos, alimentou multidões com migalhas e ensinou com autoridade. Mas acima de tudo, ele amou, de forma tão profunda, tão pura, que escandalizava. Perdoava pecadores, sentava-se com rejeitados, dava dignidade a quem havia sido esquecido, e isso incomodava os poderosos, porque Jesus não apenas falava sobre o reino de Deus, ele encarnava esse reino. Ele mostrava que o verdadeiro templo não era de pedra, era o coração. Que o verdadeiro sacrifício não era o de animais, era o dele. Que a maior santidade é o amor. E por isso os religiosos o odiavam, os fariseus o vigiavam, os saduceus o testavam, os mestres da lei o confrontavam, mas nenhum deles conseguia detê-lo, porque ele falava com a voz do Pai. Ele acalmava tempestades, caminhava sobre as águas, multiplicava pães, libertava endemoninhados, expulsava espíritos com uma única palavra, mas nunca buscava aplausos. Após cada milagre, pedia silêncio. Porque sua missão não era fama, era redenção, e com o tempo foi revelando cada vez mais quem ele era. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou. E essas declarações inflamaram seus opositores, porque não era apenas um homem que falava, era o Deus encarnado. E eles não suportavam isso. Mesmo assim, Jesus seguiu. Sabia para onde caminhava. Cada passo o levava mais perto da cruz. Cada cura, cada pregação, cada noite em oração preparavam o sacrifício. Ele falava em parábolas, mas seus discípulos sabiam algo grandioso estava para acontecer. Ele falava da morte, falava da entrega, falava do grão de trigo que precisava morrer para dar fruto. E então chegou o momento. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. O povo gritava Hosana e espalhava ramos pelo chão. Mas aquela mesma multidão que o exaltava em poucos dias gritaria crucificá-o. Porque o coração do homem muda rápido, mas o plano de Deus não. Na última ceia partiu o pão, disse que era seu corpo,
pegou o cálice, disse que era seu sangue, lavou os pés dos discípulos e, com gestos simples, mostrou o que era reinar-servir. E naquela noite, no Getsêmani, orou com o rosto no chão, suou sangue, sentiu a angústia que ninguém jamais sentira. E mesmo assim, disse: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. A criação inteira segurava o fôlego. O momento que havia sido prometido desde o Éden estava próximo. O cordeiro seria entregue, o justo seria condenado, o inocente seria moído e o Criador morreria pelas criaturas. Eles o prenderam com cordas, o acusaram com mentiras, o julgaram sem justiça, bateram com ódio, cuspiram sem medo. O Cordeiro de Deus agora era o alvo do desprezo humano. Ele foi levado de madrugada, arrastado de tribunal em tribunal. Pilatos, diante do povo, não viu culpa alguma. Mas o medo da multidão falou mais alto. Então ele lavou as mãos, mas não a consciência. Jesus foi entregue para ser crucificado. Deram-lhe uma cruz, uma coroa de espinhos, um manto rasgado e zombaram: Salve, Rei dos Judeus. Mas ele não respondeu, porque sabia que estava exatamente onde deveria estar. Carregou a cruz até o Gólgota, caiu, se levantou. E mesmo exausto, não parou. Até que pregaram suas mãos, pregaram seus pés e ergueram-no no madeiro. Ali estava o Verbo, pendurado entre o céu e a terra, o Criador sendo crucificado por suas criaturas. A multidão olhava. Uns choravam, outros riam. Os soldados jogavam sorte pelas suas vestes. Os líderes religiosos o insultavam. Até um dos ladrões o afrontou. Mas o outro, quebrado, reconheceu: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, mesmo sangrando, respondeu com eternidade: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Horas se passaram. O céu escureceu, a terra tremeu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E então, com um último fôlego, Jesus bradou: Está consumado. Entregou o Espírito. Não foi um suspiro de derrota, foi o selo da redenção. A dívida estava paga, o pecado vencido, a separação desfeita. O corpo foi retirado com cuidado, envolvido em panos, colocado em um túmulo emprestado. A pedra foi rolada, os guardas posicionados. O luto tomou conta. O silêncio voltou. Parecia o fim. Mas o Criador não escreve histórias incompletas. Ao terceiro dia, o impossível aconteceu. A pedra foi removida, o túmulo estava vazio, o lenço dobrado, e os anjos anunciaram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou, venceu a morte, renasceu para restaurar o que havia sido perdido no Éden. O jardim, que foi fechado com espada de fogo, agora era reaberto com sangue e graça. Ele apareceu aos discípulos, comeu com eles, tocou suas feridas, provou que estava vivo. E antes de subir, disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pregai, batizai, e eis que estou convosco todos os dias até o fim. A criação havia sido restaurada, o plano original reativado, o caminho de volta ao Pai aberto. Agora, o Espírito Santo habita nos que creem, e o paraíso, que antes era um lugar perdido, tornou-se um reino em construção dentro de cada coração. Restaurado. Você foi criado com propósito, moldado com intenção, escolhido para a eternidade. Não importa o quanto o mundo tentou te afastar, o Criador ainda te chama. Ele não desistiu de você. O mesmo Deus que disse: haja luz, ainda fala. E quando ele fala, até o que está morto vive outra vez. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: a criação não terminou em mim. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam essa verdade. Compartilhe com quem precisa. Lembrar que Deus continua criando caminhos de volta.
E se ainda não é inscrito, junte-se a nós. Aqui falamos de fé com profundidade.